Gente do céu. Nós estamos na reta final, meus amores, tá? Reta final, logo, logo vocês vão sair de férias. Vocês estarão livres, né? Um pouquinho, amém, né? Glória a Deus, né, Emily? Já chega, né? E eu queria dizer para vocês que vocês já passaram pelo primeiro e segundo instrumento avaliativo de filosofia e de cidadania, né? Nós fizemos a aula passada e tem nas videoaulas também tem umas atividades. Então, eu não vou passar mais atividade avaliativa. O que eu vou passar? Eu vou passar uma atividade valendo ponto extra nas próximas semanas. A gente só tem mais 2 semanas de aula, que é a próxima e a outra que ainda vem, depois dessa que vem agora. Então, ou seja, a gente só tem essa semana e mais 2. Acabou. Então, hoje a gente vai ver um assunto que a gente vai continuar na semana que vem e depois a gente vai fazer só uma atividade para vocês pegarem os pontos extras, porque teve gente que fez a avaliação e não foi muito bem, né? No segundo instrumento. Né, Helena? Eu errei só 2. Nem vem. Então, assim, teve gente que não acertou muitas questões, ficou com uma notinha um pouco baixa, tá? E quem não fez ainda vai poder fazer, tá, Emily? Relaxa. E aí, Emily, pode falar. A professora, que prova é essa? Que atividade é essa? Tá. Tem 2 atividades, uma de filosofia e uma de cidadania, lá na videoaula que você estava assistindo, lembra? Beleza. Você vai assistir a videoaula do dia 12. São 2 videoaulas de 10 minutos mais ou menos. Em cada uma delas tem uma atividade valendo 6 pontos. Primeiro instrumento, tá? Aí você vai pegar e vai ver lá no grupo, tem um link do segundo instrumento. É uma prova virtual que eu passei com a turma na semana passada. Vocês fizeram online, não foi preciso imprimir nem copiar nada. Lembra que eu até corrigi aqui no momento da aula. E aí muita gente gostou, porque foi bem rápido, né? Bem tranquilo também de fazer. Então, Emily, está aberto o prazo ainda para vocês estarem fazendo essa prova, tá? Quem não fez ainda está lá para fazer. É só fazer e entregar lá na hora. Faz online, não precisa imprimir nada. O que mais? Me manda mensagem para mim mais tarde que eu te mando o link lá no teu privado, tá? Se tu não estiver achando. Dá pra apresentar essa aqui? Acho que não dá. Calma aí, pessoal. Só para ver se tá certo. Tá. Acho que não dá. Aí, Não que mais? O que mais que eu tenho para falar para vocês? Ah, tá. Vocês estão sabendo do projeto de Natal, né? Com a professora Maiara, com a professora Cássia, A né? professora explicou a aula de artes e eu não apareci na aula de artes. Eu tô assim, ó. Pois é, mas olha, eu tô gravando. Não faça isso. Desculpa. Eu vou ter que cortar essa parte da. Não, eu vou deixar para todo mundo ver. Não faça isso. Tá, pera lá, vamos conversar. Então, o nosso projeto de Natal, vocês vão ter que produzir camisas personalizadas, né? A turma de vocês são camisas, isso? Então, vocês vão poder usar a criatividade. Tem gente que gosta muito de pintar, tem gente que gosta de colar, então vocês vão poder fazer algo bem bacana, né? E, Helena, se não tiver ideia, vai para o Pinterest, vai para o Google, pesquisa e faz alguma coisa. Por que vocês têm que fazer? Porque a gente deixou esse projeto no final de ano para vocês não fazerem avaliação. Então, se vocês fizerem o produto natalino de vocês, gravar o vídeo, tudo direitinho, vir na feira natalina, vocês já vão ganhar 9 pontos em todas as disciplinas. Entendeu? Aí vocês não vão ter que fazer terceiro instrumento avaliativo, vocês vão fazer uma produção e tem um fim social, uma questão social. Vocês vão poder ajudar alguém no final do ano também, né? Gente, a Helena tá louca. Enfim, né? Espero que vocês participem, que a turma de vocês participe, tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Como a gente não vai fazer atividade hoje, nós vamos copiar, tá? Emily, força na munheca aí, tá? Mas como é que eu quero que vocês Então, como é que eu quero que vocês copiem? Naquela sistemática que eu sempre combino com vocês. Vocês vão me ajudar lendo o PDF não, o slide, e vocês vão fazer o próprio resumo de vocês, né? Nas suas palavras, com palavras-chave, coisas básicas, só para fixar mesmo, tá? Então, vocês vão fazer o resumo. Então, no caderno de filosofia, vocês vão fazer o cabeçalho completo e colocar o tema da nossa aula de hoje, tá? 7º ano. Quer falar com eles? Espera lá.
tarde de novo, toda hora. Eu já vim falar com isso aqui agora. Foi outro assunto. Agora eu estou passando aqui com vocês, tá? Para lembrá-los que a nossa cesta natalina tá no valor de R$ 25. É até segunda-feira, tá? Que a gente está recebendo os valores para te pegar a encomenda da cesta no dia 19 de dezembro, no dia da feirinha, tá bom? Então, vocês têm até segunda-feira, caso alguém queira, daqui a cesta cheia de chocolate. Tá bom, gente? Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Aí. Professora? Oi. Eu posso anotar meu caderno de cidadania moral e ética, aqui meu caderno de filosofia, só tem três folhas. Tá. Cidadania moral e ética tem uma. Tá, essa cesta que a professora Cássia está falando é a cesta de Natal, uma cesta natalina. Eu já deve ter falado para vocês, não sei se eu falei. Então, assim, no momento que você vier aqui na feira natalina, com a sua família, com seu familiar, vocês podem estar recebendo a cesta, tá? Então, é uma cesta para vocês e para a família. Tem bolo, tem doce, tem um bocado de coisa, tá? Então, assim, é algo que vocês vão pagar, mas é para vocês, para a família de vocês, tá? O que mais? O que mais, gente? Não vou falar mais nada de projeto, tá ótimo. Tá, vamos lá. Estão vendo a tela? Eu já estou compartilhando tela com vocês? Não, né? Não deu. Eita, vou pegar uma caneta. Tá. Então, eu coloquei no slide Filosofia, Cidadania, Moral e Ética, mas a primeira aula é de filosofia, como vocês sabem. Se eu estiver falando muito rápido, professora, não estou entendendo nada. Aí, vocês me chamam, tá? E às vezes eu falo muito rápido. Então, assim, gente, vocês vão colocar o cabeçalho no caderno de vocês, né? E colocar o tema da nossa aula. Qual é o tema? Cultura brasileira. Professora, a gente já estudou esse tema lá no livro de cidadania. Verdade, né? Só que hoje a gente vai estudar outros pontos, tá? Outros pontos mais específicos. Então, não tem a ver com o livro de cidadania, mas a gente vai aprofundar mais em outras questões, tá? Então, coloca o cabeçalho e o tema, e o resto vocês vão poder fazer resuminhos com as próprias palavras de vocês. Não precisa copiar o que está ao pé da letra no slide, porque senão a gente perde muito tempo. Estou com sede. Ei, professora, Oi. ano que vem as aulas vão continuar sendo por aqui ou elas vão ser presenciais? Olha, saiu uma regulamentação do Estado, né? Do governo aqui do Estado do Amapá, garantindo que ano que vem talvez a gente volte de forma semipresencial, né? Com algumas aulas híbridas, a gente pode começar assim, né? Vocês não viriam todos os dias da semana, viriam em horários específicos, diferenciados, tá? Talvez aconteça sim, se as coisas não piorarem, né? Porque a gente ainda está vivendo pandemia, a gente não tem vacina, né? Então, não tem nada, gente. A gente está no mesmo estado que nós estávamos lá em março, né? Se vocês pararem para pensar, a gente está da mesma forma. Nada mudou. O que mudou é que muitas pessoas foram contaminadas, muitas pessoas morreram por causa dessa doença, infelizmente, né? Então, a gente precisa de uma cura, né? Uma pseudo-cura aí para a gente tentar voltar a uma vida normal. Eu espero que a gente consiga se ver presencialmente, tomando todos os cuidados, né? Então, por enquanto, é isso que eu posso dizer para vocês. Que tem uma previsão, talvez a gente volte, tá? Tem uma previsão. Até um tempo atrás não tinha nenhuma previsão, mas agora já tem. Eu espero que nós voltemos. Isso, filosofia, Emily. Tá? Então, bora lá.
A gente já estudou sobre a cultura brasileira, né? A gente viu que muitas coisas sobre a cultura brasileira são concepções estereotipadas, né? São concepções que reforçam conceitos mais ou menos errôneos ou não completos sobre a nossa cultura, né? E a gente viu isso lá no livro de Cidadania Moral e Ética. Contudo, eu trouxe agora para a filosofia para a gente estar trabalhando essa questão da cultura brasileira, né, a cultura aqui do Brasil, na disciplina de filosofia. Por quê? A cultura brasileira é um tema bastante polêmico, tá? E a partir da simples questão sobre o que nos torna brasileiros, são suscitadas discussões importantes, ou seja, sobre a própria formação do Brasil e os povos envolvidos nessa construção. O que isso quer dizer, gente? Tá? Não é fácil falar sobre cultura brasileira. Toda vez que a gente vai tentar dizer, olha, a cultura brasileira é isso. O que vai fazer de nós sermos brasileiros? O que compõe a nossa cultura? Não tem como dizer ao certo o que é, tá? Não tem como dizer é X, é Y. Não tem como dizer isso, tá? E é por isso que é polêmico. Por isso que é complicado classificar e conceituar a nossa cultura brasileira. Mas a gente tem algumas características principais da nossa cultura. E dá para a gente aprender a diferenciar a nossa cultura das outras por meio dessas características, tá? Então, vocês podem colocar aí o resuminho desse slide. Tá? Se eu perguntar para vocês, definir como é formada a cultura brasileira, é uma tarefa fácil ou difícil? Vocês vão responder o quê? É uma tarefa complicada, né? Difícil, é polêmico, né? A gente não consegue definir ao certo o que é cultura brasileira. Mas a gente consegue elencar algumas características atinentes a essa cultura, que é muito rica. Terminaram? Mais ou menos? Beleza? Tá. Sim. Vamos seguir, tá? Entretanto, o que é essa cultura brasileira? O que faz o Brasil ser o Brasil? O que caracteriza essa questão da cultura brasileira? Então, essa pergunta, o que faz o Brasil ser o Brasil, né? O que nos torna brasileiros, sempre vai ser uma pergunta sem resposta definitiva, tá? Não tem uma resposta definitiva que consiga conceituar o que é a cultura brasileira, tá? Pois a nossa identidade cultural e nacional é sempre uma relação de diferença com o outro. Ou seja, nós temos um território, nós temos uma mistura de povos. A nossa identidade cultural é essa relação entre as pessoas, entre esses povos dentro de um mesmo território, tá? Além disso, em uma possível resposta a essa pergunta, o que faz o Brasil ser o Brasil, né? O que faz a gente ser o povo brasileiro? Uma possível resposta para essa pergunta, a gente precisa responder e tentar entender de forma crítica, tá? Em relação às desigualdades sociais. Porque quando a gente fala de relações sociais, a gente fala de relação entre povos, e essa relação a gente vai conseguir relacionar aspectos culturais que formam a nossa identidade cultural brasileira, a gente tem que entender que há uma diferença, há uma desigualdade dentro dessas relações sociais. E isso a gente tem que analisar de forma crítica, tá? Não tem como entender a cultura brasileira sem compreender os processos históricos de formação dessa cultura. Quem foi essa pessoa que entrou? Um sapo, é a Jade? É o Daniel. É o Daniel. Oi, Dan.
Então, vocês já podem fazer o resuminho aí, tá? Então, tem pergunta sobre o que é... Tem resposta, perdão. Tem resposta sobre o que é cultura brasileira? Não tem uma resposta definitiva e absoluta, tá? Nenhuma resposta é definitiva quando a gente fala de cultura brasileira. Porque nós somos um conjunto de povos que se relacionam e a gente forma, por meio dessas relações sociais, a nossa própria identidade cultural e nacional. Então, você sabe, quando a gente tem muitos povos se relacionando, muitas pessoas se relacionando, nós temos também um universo cultural, né? Multicultural. Isso eu já falei para vocês quando a gente estudou diversidade cultural. Já acabei de dizer. Beleza. Professora, Oi. o YouTube me recomendou um vídeo que era, tipo, de todos os lugares onde falam português, sabe? Uhum. E de todos esses lugares, o português que é mais bem visto pelas pessoas é o do Brasil. Porque, segundo eles, é onde as palavras são faladas com mais clareza, sabe? Aí o pessoal de Portugal fala que parece que a gente fala cantando, aí eles acham bonito. Ah, que legal, né? Os portugueses têm recalque da gente, né? Fazer o quê? Tadinho dos portugueses, todo mundo fala que eles roubaram ouro, aí agora eles têm que sofrer porque tem lá, tipo, um negócio de traduzir, né? Dá pra traduzir pro português. Só que o português lá é diferente, então tem que traduzir pro português de Portugal, não de português do Brasil. Aí eles É. tipo, É o português do Brasil, aí tem a bandeirinha do Brasil, né? Eles são esquecidos, coitados, né? Mas assim, gente, é aquela questão, vocês já viram, geralmente tem no Twitter algumas discussões entre portugueses, né? E eles são muito engraçados quando eles estão discutindo, né? A forma que Sim, eles falam, muito eles culta, falam né? tão formalmente. É uma linguagem bem formal, culta, então chega a ser engraçado. Quando falo, parece um ratinho morrendo. Não, Daniel, você fala bem, Daniel. eu tinha ficado um tempão sem escutar a voz do Daniel, né? Porque ele nunca liga o áudio. Aí quando a última vez que eu escutar a voz dele, eu falei, caramba, a voz do Daniel engrossou. Eu também nunca mais ouvi a voz do Daniel. Só vejo ele aparecendo de vez em quando por aqui, comentando algumas coisas pelo chat. Alô, agora ouviu? Ai, meu Deus, que susto! Daniel, não me assusta. O que aconteceu contigo? Nada, né? Normal, né, Dan? Então tá, gente. Já posso seguir, né? Pode. Sim. Vamos lá. Então, agora a gente vai ver as principais características inerentes à cultura brasileira, né? A esse processo de identidade cultural brasileira. Então, assim, a gente busca caracterizar características que vão tentar definir essa cultura que nos torna brasileiros, tá? Então, quais são as características da nossa cultura que nos tornam brasileiros, tá? Geralmente são três, tá? E tem uma quarta característica. Vamos lá para a primeira característica. Tradicionalmente, uma resposta a essa pergunta, né? Quais características da nossa cultura que nos tornam brasileiros, né? O que nos faz ser brasileiros? É dizer que a cultura brasileira é formada pela miscigenação entre portugueses, africanos e indígenas. Então, aqui, uma das primeiras características é a questão da miscigenação, tá? E isso é uma resposta tradicional. Então, geralmente, quando as pessoas falam assim, o que é a cultura brasileira? A pessoa vai responder, a cultura brasileira é formada pela miscigenação entre as culturas dos portugueses, dos africanos e dos indígenas. Tá errado, gente? Não tá, né? É um tipo de característica, é um tipo de classificação, tá? Coloque aí no caderno de vocês. Nossa aula é até 5h30, né? Tá. Vai dar tempo.
Acabei. Acabei também. Posso? A menina está copiando. Pode passar, professora. Beleza, vamos lá. Então, assim, o segundo caminho que a gente tenta dizer qual a característica da nossa cultura brasileira é esse, tá? É pelo jogo identitário. Então, a segunda característica pode ser classificada como jogo identitário. O que é isso? Os brasileiros são receptivos, ouvem música popular, gostam de samba, carnaval, futebol. Ou seja, gente, né, o que faz nós sermos brasileiros? Como é que a nossa cultura é? O que é a nossa cultura? Qual o conceito da cultura brasileira? Então, uma segunda resposta para essa pergunta seria que qual o tipo da nossa identidade, né? A nossa identidade cultural, né? Como que nós somos vistos pelas pessoas, né? Os nossos gostos, né? O nosso jeito de ser. Os brasileiros são receptivos, eles gostam de música popular, de samba, carnaval, futebol, gostam de amigos, sol. Eles sempre dão um jeitinho brasileiro para obter o que querem, tá? Do contrário, por exemplo, de um norte-americano ou de um coreano, tá? Assim, a gente consegue distinguir a cultura brasileira pelas diferenças entre outras culturas, em relação a outras culturas, tá? Que é diferente da cultura norte-americana, diferente da cultura coreana, tá? Então, a nossa cultura brasileira, pela característica identitária, é essa, né? Busca se definir qual a identidade do povo brasileiro. O povo brasileiro gosta de carnaval, gosta de futebol, é um povo receptível, alegre, né? Carinhoso, gosta de abraçar e de beijar. Prazer, eu não sou do Brasil, eu sou lá dos Estados Unidos, sabe? Eu sou gringa. Ai, meu Deus. Quem é a reflexão agora? Gente, vocês são cheios de nomes. Oh, deixa eu ver, essa aí eu não sei. É a Ana. Oi, Ana, tudo bem? Tô indo. Tá indo. Que bom. Estamos indo, né? Estamos indo. Então, Ana, a gente está falando sobre a cultura brasileira, tá? Algumas características que tentam classificar e conceituar a nossa cultura brasileira. Será que é possível a gente conceituar a cultura brasileira? Ou é uma tarefa muito difícil, meio complicada? Fácil. Fácil, você acha? Conceituar é. Ah, tá, difícil. Difícil, Ana, conceituar a cultura brasileira, Eu tá? pensei que era tipo, identificar. Não, identificar, porque tem vários critérios de identificação. Um deles a gente está vendo agora, né? Que é o critério identitário, tá? Critério identitário. É a identidade do povo brasileiro, suas características, o seu jeito de ser. Gente, aproveitem para fazerem todas as atividades pendentes, tá? Porque vocês estarão liberados a partir do dia 29 de dezembro. Então, em janeiro, vocês não terão nada. Então, quem ficar de recuperação vai ter que ficar para janeiro, para fazer prova, para fazer um bocado de coisa. Então, façam tudo que vocês têm. Façam tudo que vocês têm para fazer o quanto antes, tá? Para vocês se livrarem logo. Professora, a senhora pode enviar o link daquela prova, daquela avaliação lá que eu não fiz? Tá lá no grupo, mas se vocês pedirem para o meu contato do WhatsApp, eu envio direto para vocês. Porque eu não tenho o contato específico de cada um de vocês. A senhora não pode enviar por aí pelo chat? Acho que eu vou tentar abrir. Peraí. Olha o trabalho que a Ana vai me dar agora. Não, eu tô brincando, tá? Peraí.
Eu tenho que vir aqui, vou mudar a conta aqui, eu vou colocar minha conta, depois eu vou abrir o Drive, do Drive eu vou abrir a prova, da prova eu vou pegar o link, Eita, meu Deus. tá vendo? Peraí. Meu Drive. Tá? Deixa eu responder aqui. Quem já passou vai ficar até o dia 20, até o 29, né? Isso. Quem passou em todas as disciplinas, não ficou em nenhum bimestre, não ficou com nota vermelha, vai ter que estudar até o dia 29. Não precisa, né? Então, não precisa ficar até janeiro, tá? Achei o Drive aqui, tá abrindo. A internet não tá muito legal hoje, não. Ai, meu Deus. Nossa, a minha cabeça tá estralando muito. Eu estou com muita dor de cabeça. Nossa, toma um remédio, por favor. Não, é porque meu vizinho tá fazendo obra e o cara tá com um negócio, uma máquina, tá fazendo um barulhão. Ah, é uma Furadeira. maquita. Não, acho que é uma maquita. Aquele que corta lajota. Faz muito barulho. 7º ano, filosofia. Achei a prova, achei. Peraí. Olha, gente, eu tenho uma notícia, outra notícia para vocês. Uma notícia boa. Não sei se eu já dei aqui na turma. Nós temos livros de filosofia ano que vem. Ah, legal. Vamos ter livros. Professor, Oi. física, a matéria física é só no ensino médio, né? Começa, tipo, eles começam a jogar um negocinho assim no 8º, 9º ano, aí depois do ensino médio que vai aprender. Ai, vai ciência. só que aqui na escola, a partir do 8º ano, ano que vem, parece que vocês já terão introdução à química e à física. Parece. Ai, meu Deus. Eu não falei. Eu não sei se eu vou começar no cidade que ano que vem. Cara. Olha, o link da prova meu tem Deus. no site. Professora, Oi. ensina as mesmas coisas em todas as escolas? Não, depende da abordagem. Tem vários livros diferentes aí nas escolas, mas a base comum é igual para todos. Por exemplo, tem um documento. O nome desse documento é BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Dentro da BNCC é um documento que regula tudo aquilo que todas as escolas têm que trabalhar. Então, por exemplo, no 7º ano do ensino fundamental, tem que ser trabalhado X, Y e Z. Aí tem que cumprir uma carga horária mínima. Tá tudo lá escrito, entendeu? Tudo definido, tudo que todo mundo tem que estudar. Geralmente, todo mundo tem que estudar aquilo que está lá. Muda a ordem, muda a série às vezes, tá? Depende muito da escola. Por exemplo, aqui na escola, a gente segue a BNCC direitinho. Só que, além das disciplinas comuns que todas as outras escolas têm, aqui vocês têm mais. Vocês têm empreendedorismo, vocês têm filosofia, vocês têm cidadania moral e ética, que outras escolas acabam não tendo, né? E mais, ano que vem, as turmas mais velhas, né, dos maiores, vão ter física, química, né? Então, assim, são disciplinas extras que vocês têm, que ajudam na formação de vocês, e é um a mais na formação que vocês estão tendo, né, na instrução que vocês estão recebendo. E é muito bom que vocês tenham noção desde cedo das coisas. Porque quando chega lá no ensino médio, vocês vão só revisar. Tá. Vou continuar, tá bom? Oi. Tem uma dúvida sobre notas. Caso já tenha passado de tudo, mas só que nesse quarto eu fique com alguma nota vermelha, eu tenho que fazer e ficar depois de 29, porque já passei. Então, se eu quiser, eu tenho a opção de ficar com nota vermelha. Se você quiser ficar com nota vermelha, seus pais quiserem também, né? Mas o certo mesmo é você tentar não ficar com nota vermelha. Eu já pensei em
se eu tivesse passado no terceiro, eu não ia mais fazer nada no quarto. Só que eu passei no terceiro, já passei no terceiro. Só E aí? que na prática eu não vou fazer isso nunca, porque eu não consigo, eu não tenho coragem. Meu pai vai me Não, bater. Mentira, e ele não vai me bater. também, Mas ele vai ficar chateado, porque deixa eu ele falar quer que uma eu aumente coisa. minha nota. É, Fale. quando vocês terminam uma série, vocês têm o histórico escolar. Então, no histórico escolar, tem todas as notas que vocês já tiraram na vida de vocês, tá? Então, de repente, você tira 10, 10, 10, aí no quarto bimestre você tira um 5. E aí, ferrou tudo, né? Fica lá uma nota vermelha no seu boletim, no seu histórico. Vai ficar pro resto da sua vida aquela nota vermelha lá, tá? Então, geralmente, as pessoas tentam manter o histórico escolar bom, porque tem escolas, fora aqui do estado, por exemplo, que consideram o histórico escolar para admissão de alguns alunos. Então, quanto maior a nota, melhor, né? Antigamente, o IFAP, salvo engano, considerava o histórico escolar dos alunos. Não sei se hoje em dia ainda é assim. Oi, Daniel. Mas, e professora, eu tô indo bem nessa matéria? Daniel, tu entregou todas as atividades do terceiro bimestre. Fez as do segundo todas já? Opa, do quarto bimestre já fez? Eu fiz a prova e algumas a senhora passou. Então, se você entregou tudo lá pelo PROESC que fez a prova, você tá bem, né? O que vai faltar é o terceiro instrumento só. Eu tô de bem com a senhora. A da mitologia grega, professora, eu vou enviar pra senhora, tô esquecendo toda hora. Tá. Oi, Emily. Eu tô de bem com a senhora em relação às minhas notas. Acho que do terceiro bimestre a gente conseguiu fechar, Emily. Aí, do quarto bimestre é o que tá faltando as atividades que você vai fazer, né? Uhum. É, professora? Medo, professora. Porque tá assim. Ai, sei lá. Tá tranquilo, meu bem. Já vamos terminar. Vocês vão fazer essas atividades, ó. Já vão se livrar. Professora, Oi, Ana. oitavo ano é fácil? Olha, o oitavo ano é bem tranquilo. Bem tranquilo. Olha, você já tá achando o sétimo difícil? Com certeza o oitavo ano vai ser mais difícil, né? Porque é o oitavo na sexta. Assim, ó, não eu acho achei, difícil. eu achei o sétimo ano mais ou menos. Talvez fique um pouco complicado caso vocês tenham as disciplinas extras, né? Como química e física. Mas nada que vocês não tenham capacidade para aprender, gente, né? A cada ano que passa, vocês ficam mais habilidosos, tá? Saibam disso. Então, não tem essa questão de, o oitavo ano é mais difícil que o sétimo. Não, vocês dão conta, tá? Não fica mais difícil, é de acordo com o nível de vocês. Já é 4h30, a gente ainda tá nesse slide. Calma lá, já vai. Tá. Terceiro caminho, tá? A terceira forma dará atenção às desigualdades sociais produzidas a partir da colonização. Lembra que eu falei para vocês que não tem como a gente tentar conceituar a cultura brasileira sem ter um olhar crítico para as desigualdades sociais, que são fruto, que são reflexo de processos culturais aqui no nosso país, né? Processos históricos que a gente carrega. Então, assim, não tem como a gente falar de diversidade cultural brasileira sem falar do processo de colonização, né, de 1500 para cá. Então, não tem como a gente deixar de lembrar da história da escravidão, da formação da nação brasileira e das exclusões sociais que nós temos até hoje, tá? Então, que cultura brasileira é essa? Que a maioria dos brasileiros, que a maioria da população brasileira, que são negros, vivem em uma condição subalterna, tá? Então, a maioria da população, gente, são brancos ou negros? São negros, né? E a gente tem uma característica muito marcante. A maioria da população também é pobre, tá? Então, a gente tem, a maioria da população é negra, é pobre, né? Vive em áreas periféricas, não tem o mesmo acesso à educação também, não tem as mesmas condições sociais. Isso é culpa da população que é negra, que é pobre? Não, gente, não. Isso é fruto de um contexto histórico que a gente carrega, um processo histórico, uma carga histórica, tá? Que nós carregamos e que reflete na nossa sociedade até hoje, tá?
E como é que a gente muda isso? Oportunizando essas pessoas, né? Oportunizando através de políticas públicas, como a lei de cotas sociais, por exemplo, tá? Então a gente tenta estabelecer os níveis, tá? Estabelecer por meio da equidade. Eu já falei para vocês da equidade? Sim, não? Equidade, tá? Não. Equidade é um princípio, tá? Um princípio no nosso direito brasileiro, tá? Que é esse princípio? A equidade, ela é uma máxima. O que é uma máxima? É como se fosse uma norma, um princípio geral. E essa norma, esse princípio geral, vai reger muitas coisas aqui no nosso país. Então, assim, busca-se conceder, dar às pessoas aquilo que elas precisam na medida de suas desigualdades, tá? Então, as pessoas necessitam das coisas na medida de suas desigualdades, né? Ninguém é igual, ninguém tem condições sociais iguais, né? As pessoas são diferentes. Então, não tem todo mundo é igual, né? Todo mundo é homens e mulheres são iguais, né? O princípio da igualdade. Ok, nós somos iguais, né? De corpo, biologicamente, mas cultural e socialmente nós somos diferentes. Então é por isso que nós devemos ser tratados de acordo com as nossas diferenças, na medida das nossas desigualdades, porque nós não somos iguais. Então esse é o princípio da equidade, é tratar os desiguais de maneira desigual, tá? Então, se eu não tenho condições sociais historicamente que não me favorecem, então o Estado, que é o manutentor, né, aquele que mantém a administração pública, aquele que mantém as coisas, ele deve garantir políticas públicas para que eu, que não tenho as mesmas condições sociais, consiga alcançar a equidade, né? Uma pseudo liberdade, igualdade, perdão, uma pseudo liberdade, igualdade. Por que eu quero falar liberdade? É igualdade, tá? Igualdade. Então, equidade e igualdade são bem parecidos. Para eu conseguir igualdade, eu preciso de equidade. Depois vocês podem pesquisar um pouquinho mais. Copiaram esse quadro aí? Fizeram um resuminho de vocês? Então vamos seguir. Sim. Sim. Então, essas foram as três formas de tentar caracterizar a cultura brasileira, tá? Mas a gente precisa de uma quarta forma, tá? Tem um estudioso chamado Roberto da Mata, e ele propõe um quarto caminho, uma quarta característica da cultura brasileira, tá? E ele vai dizer que o que define o Brasil é a nossa capacidade criativa de acasalar, misturar, relacionar e ligar, tá? Isso a gente vai ver essas características que são misturar, relacionar, ligar, fundir, né? Percebam que essas palavras elas remetem a uma coisa que se mistura, algo que está mesclando a outra, tá? Então ele está falando da cultura, que a cultura brasileira ela tem essa capacidade de se misturar com as outras, tá? Dentro do seu próprio território, dentro da sua própria cultura. Então a gente vai ver isso agora em diante. Vocês podem colocar aí essas informações bem rapidinho no caderno de vocês. 16h35 vai dar tempo. Ainda tem, faltou uma hora ainda. Vocês estão com pressa, né, Helena? Tá com pressa, velho. Professora? Oi. A senhora lembra semana passada que eu falei que eu tinha ganhado o jabuti de estimação? Sim, Eu posso mostrar pra senhora? pode. Ok, peraí, rapidinho.
Cadê? Aqui. Moça, daqui, ó. Daqui, tava tendo sol aí. Que amor da mãe da Emily. E olha a tartaruguinha da Maria. Que amor, gente. Que fofo. Meu Deus, professora, é a Emily mais velha. É, Meu e daí, Deus, tá? é por Oi, mãe, tudo bem? Boa tarde. Maria, eu vi a sua tartaruguinha, muito bonitinha. Qual é o nome dela, Maria? Não, é macho, é o É um bolota. macho? É um tartarugo, né? Aham. Não, é Olha. um jabuti. É um jabuti. Tá. Como é o nome dele? É isso. Boloto? Lemon Boy. Essa Júlia. Ai, meu Deus. Tá, gente. Posso continuar? Calma aí, professora. Tô calma, calma, tô calma. Sabe, eu lembrei de um. Sim, tinha um tempo que tinha uma osca que ela conseguia vir do teto. Aí ela ficava na parede, tipo, lá em cima. Só que, como é que eu ia tirar a osca da parede? Não tinha como. Aí eu tinha que jogar uma sandália pra ela voltar. Só que ela voltava, ficou muito agoniada. Aí eu perguntei pro professor de matemática, de ciências, se osga morre com veneno. Meu Aí ele Deus. falou que osga morre sim. Só que ele falou pra mim não fazer isso, porque, tipo, é um bicho, né? Ele tá lá pra deixar ele, né? Não matar ele. Tem jeito de É que tirar ele. ele tem uma função. Se ele tá ali é porque tem alguma coisa que ele tá caçando. Pode ser carapanã, pode ser mosca, insetos, Aí sim. Aí ele nunca mais voltou. né? Então Ainda bem, porque. ele comeu todos os Ele deve ter carapanãs. ficado com conversa com o professor e falou: essa idiota quer me matar, deixa eu ir embora. Tá bom, bora lá. Então, assim, gente, diversidade cultural no Brasil, tá? Então, a variedade de manifestações culturais de diferentes aspectos e origens no Brasil faz com que pensemos em culturas brasileiras, no plural. Ou seja, dentro da nossa cultura brasileira, nós temos culturas brasileiras, tá? Dentro da cultura brasileira, nós temos diversos tipos de culturas, de manifestações culturais. Dentro de um mesmo território brasileiro, há diversas manifestações culturais próprias do nosso povo brasileiro, obviamente, tá? Então agora a gente vai falar sobre quais são essas diversidades culturais, algumas delas, são muitas, tá? Então hoje eu trouxe só 3 para a gente ver. Tá? Eu vou passar, não precisa copiar isso não. Então, vocês já sabem, né, gente? Primeiro, que aparece sempre, eu não concordo, mas é esse, tá? É esse que faz a gente ser reconhecido mundialmente, apesar da gente ter uma cultura muito rica e muito plural, diversificada, mas é o carnaval que é visto mundialmente. Então, o carnaval é uma típica expressão cultural brasileira que expõe muitas de nossas contradições. Isso é verdade, tá? Então, conforme a antropóloga Lélia Gonzalez, no carnaval se encena o mito da democracia racial, ou seja, carnaval, que é aquela festa que acontece anualmente, as pessoas se reúnem para celebrar a vida, né? Para realizar aquelas... Oi. Eu não lembro quem foi que me disse, mas tem uma vez, eu não lembro quem foi, mas me falaram que o carnaval ele surgiu de lá dos escravos, que eles faziam um dia de carnaval que era esse único dia de folga que eles tinham no ano todo, e eles faziam um carnaval que era para comemorar esse dia. Aí foi indo, não lembro se é isso mesmo, aí foi indo, que agora é o dia do carnaval. Eu acho que é muito mais que isso, Helena. Talvez tenha alguma origem nesse sentido, tá? Mas se a gente for pensar no sentido do carnaval, o que é o carnaval? É uma festa para celebrar a vida, a felicidade, né? Não tem nada demais, não tem algo que represente. Para celebrar né? a vida, onde é que um monte de gente morre esfaqueado e tudo bem, mas
Mas se você Todo mundo se droga. então, o carnaval é uma data comemorativa que ela não tem uma finalidade, ela não tem um conceito assim, né? Não é que nem Dia das Crianças, é o Dia das Crianças, né? Uma data comemorativa. Então, assim, o carnaval é uma festa tradicional, cultural, né? E ela não começou aqui no Brasil. Então, a gente não sabe quando começou essa festa que cultua a vida. Talvez lá na antiguidade, lá com o homem primitivo, eles estavam lá na caverna deles, estavam celebrando, né? Comemorando lá, celebrando a vida. Né? Já fazia o carnaval deles lá, né? Não, só que a gente parar para pensar é que não tem um marco histórico assim. Deve ter vários contextos, né, de origem da palavra carnaval, né? Mas assim, olha, o que foi que a Júlia colocou assim? Iniciou-se no período colonial. Uma das primeiras manifestações carnavalescas foi o entrudo, uma brincadeira de origem portuguesa que na colônia era praticada pelos escravos. Nela as pessoas saíam às ruas sujando umas às outras, jogando lama, etc. O Google me ajudou, tá? Então aqui tá falando no Brasil, tá? Carnaval no Brasil. Mas se a gente for parar para pensar, o carnaval, ele não é só um feriado, tá? Ele é uma festa para celebrar algo. Algo que? O que o carnaval Professora? celebra? Oi. Eu fiz uma pesquisa, né? Pra saber sobre o carnaval, porque eu tinha que fazer uma atividade. Aí eu tava dizendo lá, né? Que o carnaval era pra celebrar as obras da carne. E falou isso, sabia? É aquela questão de. Como é que eu posso falar? Pluralidade de concepção, né? Então a pessoa tem a concepção dela do carnaval, né? Tem gente que tem várias ideias do que seria o carnaval. Tem a concepção religiosa. Mas, tipo, eu não tô falando de pessoa e ideia, eu tô falando do Google mesmo. Não, alguém escreveu aquilo no Google. Né? Então, assim, a origem do carnaval é muito diversa, tá? Então, aqui, olha, a Júlia trouxe pra gente aqui no Brasil, né? Quando foi que se originou, lá no período colonial, tá? Então, a gente pode tomar esse contexto que a Júlia trouxe aqui pra gente a título de curiosidade, tá? Então, vamos seguir, porque senão não vai dar tempo mesmo. Umbanda, gente, tá? Umbanda, tá? Umbanda é uma religião brasileira que surgiu a partir do hibrismo. Sabe o que é o hibrismo? Vocês sabem o que é o hibrismo, né? Ou não? Não. Hibrismo, vocês já ouviram falar daquela palavra híbrido? Sim. O que é um híbrido? Eu sei o que é, mas não sei explicar o que é. Misturado, sei lá. Você não sabe o que é. Né? Isso, misturado. Aqui, se vocês assistiram alguma série que tem algum personagem híbrido, tá? Geralmente tem uma série aí bem antiga que é The Vampire Diaries, não, sei lá, Diário do Vampiro, The Vampire's Diaries, não. Eu sei qual é. Nessa série, ela é antiga, ela tem um híbrido que é metade vampiro e metade lobisomem, tá? Que? Jesus, que coisa feia. Eu assisti uma série que tinha. Eles falaram de coisa híbrida, sabe? Mas, tipo, não era essas coisas muito normal, não. E, tipo, o nome da série era Zo, apenas. Tipo, Zo. Cara, é muito legal, ela foi cancelada. Acho que as pessoas deixaram de assistir. A maioria Sabe das por séries quê? legais são canceladas. É porque, tipo, essas séries, sabe, geralmente de ficção científica, tá acontecendo uma coisa e aí na virada para outra temporada acontece uma coisa, tipo, muito nada a ver com a série. Aí depois você vai entendendo, sabe? E, tipo, foi isso que aconteceu. Deu vontade de parar de assistir teve uma hora, porque aconteceu uma coisa muito nada a ver. Aí depois você entende, sabe? Mas é isso. Acontece. Na maioria das séries que a gente gosta, acontece de ser cancelado ou acontece alguma coisa que acaba com a série todinha, né? Mas, enfim, híbrido é isso, tá? Híbrido é alguém ou algo, alguma coisa que é metade um e metade outro. Ele é um híbrido, tá? Então, é misturado. É as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por que é um hibrismo aqui nessa religião da Umbanda? É uma religião brasileira que surgiu a partir do hibrismo entre os elementos religiosos de matriz africana, né, das religiões de matriz africana, com a crença encontrada aqui no Brasil no período colonial, que foi se estendendo até a nossa
contemporaneidade, né, que principalmente é o catolicismo. Então, a gente tem a mistura da crença, da religião africana, de alguns aspectos das religiões africanas, misturados com o catolicismo. E a gente tem a formação de uma religião brasileira, que é a Umbanda, tá? Então, assim, a Umbanda parece estar impregnado, em partes, o sentido de Roberto da Mata deu ao próprio Brasil, a capacidade criativa, relacional e de ligação. Lembra que agora que eu falei para vocês que uma das características que tentam conceituar a cultura brasileira foi a quarta característica do Roberto da Mata. Ele falou que a característica principal do Brasil é a sua capacidade de se ligar, de se misturar dentro da própria cultura. Então é isso, a gente pegou uma cultura, né, do catolicismo e misturou com a cultura de matriz africana e deu essa formação dessa religião brasileira que é a conhecida Umbanda. Tá? Professora, Oi. qual era a religião indígena? Ah, minha filha. Eu falei, professora. Não tem Tá, como deixa dizer. pra lá. Não tem como dizer. Sabe por quê? Primeiro que a gente tinha milhares de povos indígenas no Brasil. Segundo que, com o decorrer do processo de colonização, a gente perdeu muita coisa, muita cultura indígena. Hoje, eles são considerados povos que não têm uma religião fixa, como a gente. Por exemplo, a maioria da população brasileira é cristã, católica, tá? Ou evangélica. E os povos indígenas não, eles têm uma relação diferente com a religião. Né? Não é algo considerado como se fosse uma crença para eles. Tem a ver com o estilo de vida. Então, é diferente. Então, o termo religião não é utilizado quando a gente fala de povos indígenas, salvo aqueles povos indígenas que já têm interferência das religiões externas dentro dos seus valores e das suas práticas, tá? Então, são práticas espirituais que têm a ver com a natureza, com as entidades da natureza que eles consideram. Então, por isso que a gente não, é meio complicado falar de religião indígena, porque não tem, né? Porque não tem uma religião própria indígena. Tem a ver com o estilo de vida deles. Eu vou pegar mais ou menos? Sim? Sim. Eu, Ana? Você falou, foi a Ana ou foi a Júlia? Ah, tá. Foi eu. Tá, beleza. Então, catolicismo popular agora. O último para a gente fechar, tá? E na próxima aula a gente continua. Catolicismo popular. Este é um caráter bastante marcado na cultura popular brasileira, uma religiosidade que está presente no cotidiano das pessoas, relativamente independente da Igreja Católica. Ou seja, o que é esse catolicismo popular, gente? É uma prática cultural de um povo brasileiro que tem influência da religião católica, do cristianismo, né, da Igreja Católica, mas que não segue à risca a doutrina católica. Quem aqui não viu uma pessoa que fala: ah, eu sou católica, mas ela não segue à risca a doutrina da Igreja Católica? Todo mundo conhece alguém, né? Ou então é uma pessoa que se diz: eu sou católica, mas não sou praticante. Vocês já ouviram essa expressão? Católico, mas não sou praticante. E o meu avô, que ele fala que é católico, mas eu nunca vi ele ir na igreja. Então, ele pode ser enquadrado como um católico popular, né? Dentro dessa classificação do catolicismo popular. Ele se considera, mas ele não pratica todos os dogmas, a doutrina da igreja. Tá? Eu sou católica, mas o que acontece? Eu ia muito na igreja. Quando era menor, eu ia com a vovó, eu ia muito na igreja. Aí o que aconteceu? Eu fui parando de ir e ultimamente eu não tô indo muito. Mas eu tipo, eu sei tudo, um monte de coisa. É o católico não praticante, né, Helena? Não tá lá assíduo, mas né, Helena? Acontece, tá? Deixa eu ver, que outra coisa eu tenho para falar para vocês? Aqui, neste contexto, os santos, pode seguir a imagem, olha, os santos estão presentes no dia a dia. Há práticas que misturam com expressões culturais indígenas e africanas também, tá? Então, aqui, olha, nós temos a imagem aqui representando uma entidade, né? Representada dentro da Igreja Católica aqui. Então, assim, dentro dessa cultura do catolicismo popular, que é presente aqui no Brasil, muitas vezes as pessoas elas nem chegam aí na igreja, mas as práticas que elas têm dentro de casa já simbolizam o catolicismo popular.
tá? Mas é uma das características, tá? Tem muitas outras. E eu vou estar trazendo na próxima aula para vocês. Essas são só 3. Ainda tenho mais 10 para a gente estudar, para vocês copiarem tudinho no caderno, tá? Meu Deus. Professora, Oi. eu não copiei nada dessa aula, só tirei print, porque como eu cheguei atrasada, aí eu só fui tirando print. Aí outra hora eu copio. Tá bom. Então, beleza por aqui? Então a gente parou aqui no catolicismo, Professora, né? Oi. eu posso entregar a prova amanhã? Pode. Tá? Pode. Que mais que eu tenho para falar? Tem outra coisa? Não, acabou, tá? Então paramos em catolicismo popular, né? Catolicismo popular. Na próxima aula eu vou perguntar para vocês onde foi que a gente parou, para ver se vocês lembram. Né? Vamos pegar o livro rapidinho? Já que a gente falou, né, a Ana puxou aí o gancho dos indígenas aqui no nosso território brasileiro, a gente vai falar um pouquinho deles ainda, tá? Já falou, começou a falar da cultura indígena na última aula, e eu vou falar hoje sobre os indígenas ainda, e vou falar sobre a luta que eles têm pela própria terra, tá? Eu vou contextualizar para vocês entenderem. Por que os indígenas lutam pela terra? Lá na página 77, vou colocar aqui. Professora, Oi. eu não sei onde é que tá meu Ai, professor, toda vez eu me esqueço onde é que tá esse livro, aí sempre eu acho, só que agora eu não sei mesmo. Ele é bem utilizado. Tá, vamos lá. Eu vou ver aqui qualquer coisa, eu vou colocar aqui no chat, tá? Se for preciso. Mas, por enquanto, acompanha ele. Assim, gente, né? Por que os indígenas precisam lutar pela própria terra? Eu falei lutar pela própria terra, tá? Pense comigo. Aí estavam os indígenas de boa aqui no Brasil, vivendo a sua vidinha, pescando seu peixe, né? Caçando, usufruindo daquilo que a natureza proporcionava, que ele podia desfrutar. E um certo dia eles viram algumas coisas chegando pelos mares, né? Coisas enormes, robustas, que eles nunca tinham visto na vida. Chegaram os portugueses no Brasil, né? Os portugueses chegaram. Então os índios tiveram contato com a cultura portuguesa. Mais lá na frente, anos depois, tiveram contato com a cultura africana, né? E aí? Quem era o proprietário originário dessas terras brasileiras? Os indígenas. Isso, os indígenas. Aí os portugueses vieram e exploraram a terra brasileira. Os escravos vieram, né? Foram utilizados como mão de obra escrava e também ajudaram nesse processo de... Ajudaram não, né? Trabalharam nesse processo de exploração da nossa terra. Aí a história foi passando, o tempo foi passando, várias formas de dominação, e os portugueses imperavam aqui no Brasil. Houve várias disputas pelo território brasileiro, e os indígenas continuaram aquém, né, dessas terras que os pertenciam, né? Aí vai, primeira Constituição da República do Brasil, 1824. Cadê? Quem é que tem o direito sobre essa terra, esse território, para dizer o que pode ou não pode ser feito? Mas alguém instituiu uma lei para dizer quais eram os direitos e as obrigações das pessoas. Aí vieram outras constituições, e tem a nossa Constituição atual, que é de 1988. Nessa Constituição, nós temos ali dizendo que o território
que os indígenas habitam não é deles, é da União. Vocês sabem, né? Nós temos os entes federados, temos território federal, município, estado, nós temos a figura da União, né? Nós temos município, estado, Distrito Federal e territórios federais, e temos a União. O que é a União? A União é o conjunto de todos esses. E essa União pertence ao governo federal. Espera aí, vocês vão entender porque eu estou chegando lá, vou chegar lá. Aí a gente entende que a nossa Constituição de 1988 vem trazer no seu texto dizendo que os indígenas, a terra dos indígenas, a terra que eles moram, que eles habitam, não é deles, é do governo federal. Tá? E é por isso que os indígenas lutam até hoje para ter a terra deles. Por quê? A terra era de quem? Dos indígenas. E hoje a gente acha que a terra é de todo mundo, mas eles são os primeiros moradores daqui. Tá? Então é por isso que tem uma luta constante. Tem uma luta por quê? Porque, já vou deixar, Maria, porque há inúmeras pessoas que entram nas terras em que os indígenas moram, em que eles têm o domínio, têm a posse da terra, entram nessas terras, desmatam, devastam, criam zonas de exploração sem autorizações. E os indígenas lutam por causa dessas terras, para que elas sejam preservadas, tá? Então, há vários outros sentidos que a gente vai estar estudando agora. Pode falar, Maria. Ontem, professor, eu estava assistindo The Voice do Brasil. Aí tinha uma cantora que ela era indígena. Ela era lá de Santarém. Lá no Pará. Aí ela era do time do Carlinhos. Ela foi desclassificada. Que pena, coitada. Depressão. E ela cantava bem? Ela canta bem? Ela canta bem, só que ontem, na terça, na verdade, ela não estava muito boa, não. Talvez ela tenha ficado nervosa ou a música não foi boa para ela, né? Pode ser também. Então, vamos lá começar a ler, tá? A gente vai ler e depois a gente vai só dar o prosseguimento aqui, tá? Então, quem pode começar lendo comigo? Nossa. Vai a página mesmo. Tá, eu não vi quem foi que falou primeiro. Perguntei qual é a página. Tá, a página é 77. Vamos lá. Primeiro a Maria, depois a Emily leu o segundo, a Ana leu o terceiro, a Júlia leu o quarto e o Daniel leu o quinto parágrafo. Tá? E a Helena não lê nada porque ela esqueceu o livro. Maria, vai. Os indígenas e a luta pela terra. Todos os povos indígenas do mundo lutam para obter o pleno controle de suas próprias terras. Na realidade, o conceito de direito de propriedade da terra é um termo ocidental, que não tem sentido para os povos indígenas. Quando são obrigados a aceitá-lo, é para se defender da ingerência e da prepotência da civilização ocidental em seu projeto de vida. Muito bem. Pode seguir, Emily. O direito à terra não é simplesmente uma exigência política, é o desejo de conservar a própria identidade cultural. Para os indígenas, a terra é mãe, cuida de todos os seus filhos, veste-os e alimenta-os, dá-lhe a vida. Na mãe terra é conservada a história do povo. Muito bem. Ana. O relacionamento dos indígenas com sua terra assemelha-se ao modo como o povo hebreu concebia a terra prometida. Para eles, a Palestina não era igual às outras terras, porque era a terra da promessa. Muito bem. Júlia. Toda civilização tem direito de decidir sua própria vida comunitária, suas leis, suas instituições, seus símbolos e sua política. A autodeterminação é um direito inalienável de um povo, isto é, que não se transfere. A negação desse direito constituiu uma violação dos direitos humanos, segundo a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, realizada em Viena em 1993. Muito bem. Daniel.
Daniel. Cadê o Daniel, gente? Daniel. Tá, Daniel não vai ler. Eu vou ler, então. Os povos indígenas não sofrem apenas com a violação dos direitos humanos, tá? E com a invasão de suas terras, mas também pelo cerco da civilização ocidental, que a cada dia diminui o seu espaço. Ou seja, nós tínhamos uma cultura indígena muito forte, né? Uma não, várias culturas que se perderam ao longo do tempo. Por quê? Pelo processo de fusão, de interferência da cultura ocidental, europeia, na cultura indígena, tá? Então, qual é o nosso dever hoje? Nosso dever hoje, da nossa comunidade atual, é garantir que as comunidades indígenas se desenvolvam de modo que elas não percam a sua essência cultural, tá? Será que o índio pode usar o celular? Pode ter TV a cabo? Pode, né? O que não pode é ele perder a identidade cultural dele. É ele perder aquilo que faz dele ser indígena, tá? Que mais? Deixa eu continuar. A ameaça de extinção física e cultural é permanente e agressiva. Acompanhe comigo. A extinção da língua indígena, por exemplo, ameaça a sobrevivência da nação indígena. Quando uma língua falada desaparece, morre um povo, uma cultura, uma soberania. A precária existência dos povos indígenas é devido à chegada criminosa de colonos e multinacionais em seus territórios. Muitas comunidades desaparecem por causa das matanças e das enfermidades que vêm de fora. Podemos concluir com as palavras do Papa João Paulo II. Nenhum poder externo tem o direito de diminuir, e muito menos ainda de destruir o valor das culturas humanas. As diferenças culturais representam as chaves interpretativas da vida. Privar os povos de suas crenças e de suas práticas religiosas significa tirar o que resta a eles de mais precioso, tá? Essa foi uma fala do Papa João Paulo II. Ok, até aqui? Professora, Oi. eu sei que, tipo, tudo isso já evoluiu muito e tal, mas, por exemplo, se um papa falasse isso muito tempo atrás, seria muito hipócrita, né? Porque a religião católica e os portugueses, eles eram Uma coisa. alinhados, tipo, Sim. Infelizmente a Igreja Católica ela já tentou se redimir por isso, né? Hoje ela já reconhece as práticas, né? E assim, acredito que é um processo de evolução, né? Da evolução da humanidade também. A Igreja cooperou muito, né? Para o processo de colonização dos povos indígenas. Então depende muito do contexto cultural. Hoje a gente ainda tem isso, tá? A gente ainda tem não só da Igreja Católica, mas a Igreja Evangélica é uma das principais responsáveis aqui no Brasil do processo de colonização ainda, olha a palavra, de colonização do povo indígena. Por quê? O que mais você vai ver nessas comunidades indígenas é uma igreja evangélica que foi implementada lá para ensinar o cristianismo, tá? Então, até hoje, ainda há esse processo de colonização, tá? Esse processo de catequização que houve lá em 1500 ainda acontece até hoje, de forma muito mais cautelosa, mas ainda acontece, tá? Vamos fazer a atividade lá da página 78, questões para reflexão. Copiem no caderno de vocês, eu vou colocar aqui, Helena, no chat.
Professora, Oi. aquilo que a gente estudou mais cedo é para copiar no livro de filosofia ou de cidadania? Um caderno de filosofia. Tá bom. Tá. Tem aqui uma pergunta falando sobre a FUNAI, tá, gente? A FUNAI é o órgão responsável em garantir a segurança dos povos indígenas, de representá-los. Por exemplo, um exemplo para vocês. Quando o indígena quer entrar com um processo na justiça contra determinada pessoa, tá? Ele tem que ser acompanhado e representado pela FUNAI, tá? Pela FUNAI. Então, a FUNAI é um órgão que vai auxiliar o indígena a garantir os seus direitos, tá? Seus direitos, suas obrigações, né? Aquilo que ele tem por garantia. Caramba, professora, já é dezembro. Ainda bem. Eu gosto de dezembro. Uma data. É uma época gostosa, na verdade. Eu não sei se eu fico feliz por ser dezembro, porque ao mesmo tempo que isso é bom, né, que a gente sai 2020 esse ano, eu sei lá, eu não fiz nada de tão novo nesse ano. Ah, foi um ano difícil, né, para todo mundo. Então, eu acredito que só pelo fato de vocês estarem bem já é algo para a gente comemorar, né? Eu falei com uma juíza Foi. hoje, Quem foi? uma juíza, Mas qual o nome? Aline. A Aline, lá da primeira vara civil. A senhora conhece? Como assim? Eu trabalho lá. A senhora trabalha no fórum? Sério? Que legal. Trabalho no fórum. Trabalho. Ela é boa, né? Ela é legal. Ela é Mas eu legal. não trabalho lá na vara onde ela atua. Eu trabalho lá na segunda. Professora? A professora é uma maravilha. Ela trabalha como professora, ela trabalha no fórum, ela trabalhava no Proeste, ela trabalhava em um monte de lugar. Ela é ok? Né? Ela é a sobrinha do meu chefinho. O que vocês conseguem concluir por isso? Eu não tenho vida social, né? Professora, para deixar quantas linhas de uma questão para outra? Tá, pode ser. Quantas linhas? Quatro linhas. Pode ser. Eu entendi 4 linhas. Eu entendi. Professora, pode deixar 4 linhas de uma coisa para outra? Aí eu pode ser. Aí ela conta, não 4. Pode ser, então tá bom, pode ser, né? Pode ser quanto você quiser. Oi. Precisa reescrever a pergunta no caderno ou só a resposta? Era bom escrever a pergunta no caderno. Tá bom.